Noite a todos os seguidores do blog do Finfa. Vamos iniciar a segunda live desta semana, a segunda e a última. Hoje com o nosso convidado, o ilustríssimo deputado, que foi líder do governo Paulo Câmara, que é presidente de uma das comissões da Alep mais importante, que é o deputado Valdemar Borges, do PSB. Valdemar tem um currículo, foi vereador, 4 mandatos lá em Recife, presidente da Câmara, exerce o seu 3º mandato hoje na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e eu vou aguardar Valdemar entrar para nós iniciarmos nossa live. Um abraço à Dora Leonardo, que é minha vizinha aqui, essa Frida aqui, também que já entrou. Vamos bater um papo bem produtivo, político, com um homem muito... com um currículo invejável, experiente, deputado, secretário de Estado, líder de governo. E nós vamos bater um papo aí. Gui, aquele abraço para tu, minha amiga Tereza Paula, também boa noite. Vocês vão conhecer hoje um homem com um currículo bem diversificado politicamente. É o deputado estadual Valdemar Borges. Vou aguardar ele entrar aqui para nós começarmos nossa live. Segunda-feira, o nosso convidado já está confirmado, é o presidente estadual do PT em Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros. Confirmado já. Então, o Valdemar acenou aqui e nós vamos darmos início aqui, só quando ele chamar, mas pronto, ele já acenou aqui, vou só aguardar ele me chamar para nós começarmos a nossa live. Ilane Rodrigues também entrou, então, esperar, pronto. Aguardando o deputado que vai entrar agora. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Finfa. Prazer grande estar aqui com você na sua live. Prazer é meu, deputado. Só queria que o senhor desse uma ajustada aí no seu ajustar aí, que tá bem. Pode afastar mais um pouquinho, acho que é melhor. Mas tudo bem. E, O senhor tá tá bem? bom? Tá ótimo. O senhor tá bem? Tudo em ordem, tudo em paz. E você? Eu tô aqui, estamos aqui, né, nessa corrida, como todo mundo tá, diante dessa pandemia, todo mundo meio temeroso, mas eu primeiro, deputado, eu quero lhe agradecer por o senhor ter aceito o convite, meu convite, e nós batemos um papo aqui nessa live, onde eu estou realizando toda semana. Tem semana que eu faço 3, tem semana que eu faço 2, e o senhor me dá esse prazer de nós conversarmos. O senhor sabe o apreço que eu tenho pelo senhor, pela pessoa do Valdemar Borges, pela simplicidade, pelo currículo parlamentar que o senhor tem. Eu que agradeço, Finfa, o convite e parabenizo você por essa iniciativa de estar promovendo essas discussões de uma maneira sempre democrática, sempre a bem informar a população do Pajeú, enfim, de todo Pernambuco, de todo mundo que lhe escuta, que lhe vê e que lhe acompanha, porque estamos usando aí uma tecnologia que permite que a gente avance pelas fronteiras afora, e você sempre sendo aí esse indutor de informações e de reflexões sobre a realidade de Pernambuco, mas, sobretudo, da região, da querida região do Pajeú. Para mim é um prazer muito grande estar podendo participar com você nessa noite, dessa live. Eu já anteriormente, deputado, eu já fiz o seu currículo, um currículo que dispensa comentário. 4 mandatos de vereador em Recife, presidente da Câmara, 3 mandatos de deputado estadual, secretário da Prefeitura do Recife, secretário estadual, membro do PSB Nacional. Então, dispensa comentário e nós vamos agora darmos início ao nosso bate-papo. Me programei para fazer um bate-papo bem diversificado, mas um bate-papo político. A princípio,
eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, com a sua experiência, do governo Bolsonaro nesses 1 ano e 8 meses. Não é positiva, não, FIFA. É uma avaliação negativa. Eu sou daqueles que respeitam o resultado das urnas, mesmo com todos os questionamentos que muitos fazem, e alguns eu endosso, a respeito dos métodos que foram usados, como fake news, por exemplo, aquela difusão de boataria que terminaram influenciando no resultado da eleição. Mesmo com isso, eu acho que a gente tem que respeitar o resultado que saiu das urnas. Sou daqueles que, em respeito à soberania do voto popular, também passei um tempo aguardando para ver o governo se instalar, e, enfim, começar a tomar as medidas que entendia como necessárias para ajustar as coisas, mas, sinceramente, hoje, quase 2 anos depois de governo, a gente não tem um saldo positivo para mostrar, eu acho que em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Na economia, as coisas não andaram, como inclusive ele disse em praça pública e prometeu que iria andar, ou seja, reformas, né, que deveriam ser feitas, foram feitas parcialmente. Está aí hoje um bate-cabeça dentro da sua própria equipe econômica. O Guedes, ainda na tarde de hoje, sendo, de certa maneira, desautorizado por ele, um choque, uma fratura externa entre aqueles que optam por um caminho de garantir o teto nos gastos públicos e outros que defendem que o gasto tem que ser, digamos assim, um pouco mais liberal para que algumas necessidades da população possam ser atendidas, e eles não se entendem entre eles para que a gente tenha uma linha política mais unificada dentro do governo. Isso tem trazido um prejuízo grande ao país. Setores da economia já começam a ficar bastante impacientes, inclusive alguns que geraram expectativas positivas em torno do governo, hoje já estão bastante insatisfeitos, mais do que impacientes, já estão reagindo mesmo ao governo. O que a gente vê, de certa maneira, é uma repetição de algo histórico e negativo nesse país, que é a banca, é o capital financeiro, o capital rentista, faturando altíssimo. Né? A cada novo balanço, os bancos apresentam novos recordes de lucro e o capital produtivo sofrendo ainda muito. E, claro, agora com a pandemia, sofrendo mais ainda. Né? A gente não viu ainda nenhuma ação muito objetiva do governo, do ponto de vista da economia, para socorrer principalmente o pequeno e o médio empresário. As linhas de crédito que foram lançadas são de difícil acessibilidade. O empresário pequeno e grande não consegue chegar nelas, né? Pouquíssimos são os que conseguem chegar nelas, até porque elas são operadas, em boa parte, por agentes financeiros que só fazem a operação se aquela empresa, se aquela pessoa, no caso a empresa, que está precisando do crédito for cliente dela. Enfim, há uma série de obstáculos que fazem com que esse dinheiro efetivamente não venha chegando para quem precisa dele. Na economia, na política também, o que a gente vê aí é uma repetição também, outra vez, de coisas negativas nesse país. Né? A entrega que ele fez da sua política agora ao Centrão é algo que afronta o seu próprio eleitor, porque ele deu o voto dizendo que, enfim, não ia repetir essas práticas, que não ia fazer nada disso, e está fazendo exatamente, eu diria, talvez até pior do que foi feito no passado, no que diz respeito a essa relação promíscua que se estabelece entre o Executivo e o Legislativo. Ou seja, eu acho que é uma grande frustração para quem ganhou a eleição fazendo um discurso da moralidade, de ser contra tudo e todos, de que ia mudar radicalmente a forma de fazer a política, que ia mudar a economia, menos, como é que dizia, menos Brasília e mais Brasil. A gente não está vendo nada disso. A gente está vendo os municípios, os estados sufocados, a gente está vendo a economia derrapando, né, na ladeira, sem conseguir subir, e a gente está vendo a política aí repetindo as velhas práticas que a gente espera sejam um dia superadas, mas nesse governo não está sendo superada. Então, a minha avaliação, depois de 2 anos, e falo aqui repetindo, na posição
de quem esperou o tempo necessário para que o governo pudesse implementar o que prometeu em praça pública, mas não implementou. Depois de 2 anos, é frustrante a atuação do governo e pior, né? Todo dia gera uma crise. Ele próprio todo dia gera uma crise. Ele próprio todo dia cria tensionamento no país. Ele próprio todo dia leva inquietação para o país. Quer dizer, o líder, o presidente, tem que ser a pessoa que acalma, que lidera, que leva um certo sentimento de estabilidade, de tranquilidade, para que o país possa enfrentar suas dificuldades, principalmente num momento como esse de pandemia, que desorganiza toda a vida, que impacta todo mundo. Então, o líder tem que ser aquele que vai construir as alternativas, que vai levar uma certa tranquilidade ao país. Ele é o contrário disso. Todo dia ele gera uma própria crise. Como já foi dito, é uma usina de gerar crises. Né? E para não falar nas questões familiares que terminam interferindo demais na vida pública, porque enquanto as questões familiares estão restritas à vida privada, é uma coisa, a vida privada é vida privada. Mas quando as questões familiares fazem com que você procure intervir em instituições importantes da República para proteger seus filhos, aí elas começam a provocar um mal muito grande à República, ao país e ao futuro do Brasil. Deputado, posteriormente eu queria saber como é que o senhor avalia o governo Paulo Câmara, também 1 ano e 8 meses, do qual o primeiro mandato, se eu não estiver enganado, o senhor foi o líder do governo na Assembleia. E agora, com 1 ano e 8 meses, como é que o senhor avalia o desempenho do governo Paulo Câmara? Um governo que tem conseguido atravessar essas dificuldades sem naufragar, como tantos outros fizeram no país. Se a gente olha para outros estados, inclusive mais ricos do que Pernambuco, a gente viu que eles sucumbiram, naufragaram, quebraram nessa crise nacional que se abateu sobre o país todo. Pernambuco tem conseguido atravessar esse momento sem perder o controle das suas finanças públicas, conseguindo fazer aquilo que é necessário ser feito, mantendo o padrão de serviços como vinha fazendo antes mesmo da crise. Porque, FINFA, eu me lembro bem, eu era líder do governo, como você lembra, no começo do governo de Paulo Câmara, no seu primeiro mandato, na sua primeira reunião de secretariado, eu estava lá, presente, ele mandou logo determinou logo a seguinte orientação: começar a economizar. Começar a fazer corte, começar a tirar tudo que fosse gordura, por menor que fosse. E ninguém entendia naquele momento ainda por que aquela austeridade, por que aquela determinação de segurar tanto as finanças. Ele já previa a crise na dimensão que ela se instalou, porque Eduardo Campos, quando foi candidato à presidência, já chamava atenção para a crise que estava se instalando. O que talvez ninguém imaginasse, nem Eduardo naquela época, era o tamanho dessa crise. Paulo, um pouco tempo depois, começou a perceber que ela viria com força e começou a economizar naquele tempo. Foi fundamental aquilo. Por quê? Vou dar exemplos. Eduardo, quando assumiu o governo, nós tínhamos em Pernambuco algo em torno, se não me engano, de 30, por aí, 30 e pouco, 29, 30 e pouco, unidades de saúde vinculadas ao governo do Estado. O Eduardo dobrou isso, construindo as UPAs, os hospitais novos, etc. No momento que a gente não estava vivendo a crise. Chega Paulo, vem a crise, o nosso temor era que ele não tivesse condições financeiras de manter aquelas novas unidades de saúde, porque aquilo gera um custeio, gera uma despesa adicional. Vinha a crise, o temor era, rapaz, a gente vai ter que começar agora a fechar o hospital, fechar a UPA, porque a gente não vai ter condições de segurar o padrão de despesa que vinha sendo feito na época em que Eduardo estava no governo. Paulo, graças a essa austeridade que veio desde a primeira reunião, por isso que eu lembrei a primeira reunião, graças a essa austeridade, conseguiu manter o padrão de serviços públicos que tinha sido muito ampliado na época de Eduardo, no mesmo nível, né? Até criando mais, até, eventualmente, fazendo novas entregas. Na área de saúde, por exemplo, novos hospitais, estão aí, Serra Talhada, enfim, novas UPAs que foram feitas, conseguiu manter e até ampliar. Na educação, também conseguimos manter o padrão que Eduardo construiu ao longo dos seus 2 mandatos. Também Paulo conseguiu manter esse padrão. Na questão da segurança, vivemos um momento muito difícil. Ele fez um investimento grande na segurança, conseguiu trazer o problema
para, digamos assim, níveis controláveis que hoje também estão ameaçados. É um problema muito complexo esse. Mas, enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Que Paulo tem conseguido sobreviver a essa fase, né, da crise econômica, mantendo o padrão de qualidade dos serviços públicos que eram feitos, que foram inaugurados e ampliados por Eduardo, sem que Pernambuco quebrasse, falisse. Né? Na questão da água, por exemplo, é outro exemplo. Né? Os maiores investimentos que foram feitos aqui em Pernambuco, nesse sentido de ampliação de oferta d'água, foi pelo governo Paulo, não foi nem pelo de Eduardo. Então, isso não é pouco. Isso não é pouco. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, quando a gente olha para Minas Gerais, olha para o Rio Grande do Sul, olha para o Rio Grande do Norte, a gente vê todo mundo quebrando, você permitir que o Estado não quebre, que mantenha esse padrão de qualidade de serviço público que a gente conseguiu avançar aqui e que ainda amplie ele na medida do possível, a gente vê que não é pouco. Então, aí os fatos, né? A gente fala, mas estão os fatos. Então, as escolas públicas pernambucanas que continuam sendo habitando, digamos assim, a cabeceira do ranking nacional, isso é fato. Então, aí os hospitais que são novos que estão sendo colocados, isso é fato. Então, aí as UPAs que continuam a funcionar, isso é fato. Então, não tem aqui nenhum discurso fácil. Tem fatos mostrando o que a gente está dizendo do governo de Paulo. Então, eu acho que ele tem conseguido sobreviver bem a esse momento e oxalá passe rapidamente para que a gente possa ter dias melhores. Isso não quer dizer, Finfa, e aí é bom deixar claro também, que nenhuma dessas questões esteja totalmente equacionada. Não. Que os problemas desapareceram. Não. Continuam existindo, mas sem dúvida que continuam existindo. Ninguém aqui está para dizer que a questão da saúde pública está resolvida. Não está. É um assunto muito complexo. O que eu estou querendo dizer é que melhorou muito no governo de Eduardo e foi um momento em que a economia estava bombando e que Paulo conseguiu manter nesse padrão. Falta fazer alguma coisa, falta fazer muita coisa ainda. Mesma coisa vale para a educação, mesma coisa vale para a segurança, vale para todos os serviços públicos, principalmente aqueles mais relevantes, mais importantes. Agora, que a gente avançou e que Paulo tem conseguido manter, isso é fato. O senhor, com a experiência que o senhor tem, o senhor hoje exerce na Assembleia, preside na Assembleia, uma das comissões, se não for a mais importante, mas é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na ALEP. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa comissão, rápido, e o senhor também avaliar o trabalho do presidente Heriberto, do qual substitui o saudoso Guilherme Shoa. Veja, a Comissão de Legislação e Justiça da Assembleia é a primeira comissão. Por essa comissão, todos os projetos de lei passam. Projeto de lei que seja apresentado na Assembleia, seja através de deputados, seja através do governador, seja através de outros poderes, do Poder Judiciário, etc., ele chega em primeiro lugar na comissão, exatamente para que ela possa analisar aquela proposta à luz da constitucionalidade, se ela não agride a Constituição, se ela é legal, se é uma proposta que não tem nenhum vício de legalidade, etc. Todas as propostas passam por lá. O que há de interessante nessa comissão é que, além da discussão, digamos assim, mais propriamente dita técnica, há também muita discussão de mérito lá. Então, todos os projetos são discutidos lá amplamente, né? É um primeiro espaço de debate dentro da Assembleia, é aquela comissão, e muitas vezes, aí não é só a Comissão de Justiça, há outras comissões também, muitas vezes, nessas comissões, é que os debates são mais aprofundados. Muitas vezes, quando o projeto ele chega no plenário, muita gente estranha, o projeto chegou aqui, mal foi discutido, já foi votado. Não é, porque muitas vezes, na maioria das vezes, ele já é votado, ele já é discutido aprofundadamente nas comissões. E a Comissão de Justiça tem o privilégio de poder discutir todos eles, porque as demais discutem só aqueles que tenham a ver
com o assunto daquela comissão. Então, se é a comissão de meio ambiente, ela vai discutir todos os projetos que têm a ver com o meio ambiente. Se é a comissão de saúde, vai discutir todos os projetos que têm a ver com a questão da saúde. E assim sucessivamente. Se é educação, com a educação, etc. A de justiça, não. Discute todos. Ainda agora, antes de entrar aqui na live, eu participei de 1h30, 2 horas quase, sobre um projeto de lei que nós estamos discutindo na Comissão de Justiça a respeito do fretamento de turismo, fretamento intermunicipal. É um projeto de lei que está lá e que está sendo discutido na comissão de uma maneira bem aprofundada. Portanto, a comissão tem esse papel que é muito interessante, muito importante e que eu me sinto muito, digamos assim, gratificado de poder estar presidindo essa comissão e promovendo esses debates todos em relação a tantos temas importantes que dizem respeito ao dia a dia, à vida dos pernambucanos. O trabalho que o senhor avalia... Me esqueci de Heriberto. Em como substitui... O presidente Heriberto tem feito um grande trabalho, tem se comportado de uma maneira muito democrática, tem procurado ouvir todos os setores, não só dentro da casa, dentro da Assembleia, mas também da sociedade. Por exemplo, hoje mesmo, o governador apresentou à Assembleia um projeto de lei que trata da questão do saneamento. Então, o presidente Heriberto entrou em contato comigo, nós já estamos convocando a secretária Fernanda Batista para, na próxima semana, comparecer a uma reunião virtual conosco para apresentar esse projeto, iniciativa e preocupação que partiu do presidente, para que a gente possa também aprofundar a discussão sobre o projeto que o Executivo mandou. Então, o presidente Heriberto tem saído, na minha avaliação, muito bem, de uma forma muito democrática, de certa maneira, estabelecendo uma relação muito respeitosa com os outros poderes, muito respeitosa internamente e muito respeitosa com o conjunto da sociedade. Quem está nos assistindo são pessoas, seus aliados. O vereador Daniel Valadares, aqui de Afogado, o prefeito Zéinha de Iguaraci, com a sua esposa Mérida Delano, estão todos aqui assistindo. Nós vamos chegar lá no assunto desse povo aí. Mas antes disso, eu queria que, uma experiência, deputado, uma experiência de 4 mandatos em Recife, presidente da Câmara, eu queria que o senhor pontuasse o seguinte: o senhor acha que a posição da oposição, no caso, Daniel e Mendonça, eles vão chegar a um denominador comum? E como o senhor vê a situação da pré-candidatura de João Campos? Bom, veja, analisar a posição de Daniel e de Mendonça, sinceramente, eu não me sinto muito habilitado para isso, porque não estou lá, né, não participo das discussões dele, enfim, o que eu conheço da posição deles é o que se lê em jornal, o que vocês divulgam, a imprensa, os blogs, etc. Eu sei que eles estão lá para variar com dificuldade de se entender, né? Eles parece que gostariam de sair numa posição unitária, mas estão com dificuldade de construir essa unidade. É o que parece aí, o que tem parecido na mídia. E eu acho que é fato, né? Eu acho que eles não vão conseguir se unificar. Eu acho que ali os projetos pessoais são muito fortes. Eles deverão vir com mais de um candidato. Bom, eu sou daqueles, FIFA aqui não escolhe adversário. Adversário que vier, a gente enfrenta, vai discutir, vai para o debate. Vamos mostrar as coisas, o que fez, o que precisa ser feito, o que falta ser feito. Vamos debater. Né? Sinceramente, se é Daniel, se é Mendonça, se vem os dois juntos, para mim é absolutamente indiferente. Agora, em relação à candidatura de João, eu, claro, sou entusiasta dela, um jovem muito talentoso, é um jovem que tem uma escola muito importante em Pernambuco, sofre aí uma queimação de que é filho de Eduardo, mas isso não é queimação, isso é uma coisa, foi uma oportunidade que a vida deu a ele de aprender com uma pessoa como Eduardo. Porque Eduardo sempre faz a família, que família? Eduardo apresentou o Geraldo Júlio, não é família, Paulo Câmara não é família, apoiou os senadores, nenhum da família. Então, quer dizer, há um certo exagero nesse tipo de crítica que não corresponde à realidade.
Né? Também não pode a pessoa, porque é filho de Eduardo, ficar impedido de disputar se ele é um bom nome. E ele é um bom nome. Ele é um, e vai surpreender, alguém já disse isso, é verdade, vai surpreender muito o Recife e Pernambuco, porque ele é talentoso. E, além do mais, a gente não pode fazer uma análise apenas em cima da pessoa. A gente tem que analisar João dentro do contexto do projeto político que ele representa. Vamos discutir esse projeto político. E aqui a gente não tem nenhuma dificuldade de apresentar os avanços que aconteceram na gestão de Geraldo Júlio, em Recife. A quantidade de coisas que Geraldo Júlio fez, sobretudo para os segmentos populares, para aquelas pessoas mais carentes do Recife, foi muita coisa. Essa quantidade é muito grande de coisas que Geraldo fez. É uma boa gestão, é uma gestão bem avaliada. Outra vez, fez tudo? Claro que não. É perfeita? Claro que não. Vai ter onde ser criticada? Claro que sim, todos têm. Agora, no cômputo geral, a resultante geral é uma grande gestão. E João tem todas as condições de continuar tocando, liderando um projeto político que tem na gestão de Geraldo um expoente e que tem na gestão de Paulo também uma outra expressão importante. Então, a gente não está analisando muito só a pessoa, como alguns procuram fazer. Ah, porque é isso, é aquilo, é filho, é neto, não sei o quê. Não, ele é um talentoso, jovem deputado federal que tem condições de liderar esse projeto da Frente Popular em Recife, que é um projeto bem sucedido, bem sucedido. Perfeito não é porque nada é perfeito, mas muito bem sucedido, principalmente no que diz respeito ao atendimento às pessoas mais carentes. O que Geraldo fez, a gente está disposto a comparar com qualquer outra gestão. A gente está disposto a comparar com qualquer outra gestão o que Geraldo fez. Aliás, o que a Frente Popular de Pernambuco fez em Pernambuco e em Recife, particularmente, quem está falando de Recife, a gente está disposto a comparar com qualquer outra força política em nosso Estado. O senhor, acho que o senhor é membro do PSB Nacional, não é isso? O senhor é membro lá, né? Pronto. Então me diga uma coisa, como é que o senhor vê a perspectiva do PSB para as eleições deste ano aqui em Pernambuco? Você diz A perspectiva que o senhor vê do partido, do PSB, para as eleições deste ano, no Estado todo. Sim, veja, a ideia do partido aqui é crescer ainda mais. Né? Já temos um número expressivo de prefeituras, a ideia é que a gente cresça mais para dar sustentação política ao governo de Paulo, para dar sustentação política ao projeto da Frente Popular, que tem que passar por renovação, como tudo tem que passar por renovação, como a proposta de João Campos, lá em Recife, é uma proposta que também vem com essa ideia da renovação da juventude, do sangue novo. Em Pernambuco pode acontecer algo nesse sentido e a gente espera ter um bom resultado em Pernambuco para dar sustentação a esse projeto político que venha com a renovação, que venha da maneira que vier, mas que venha lastreado numa vitória grande das prefeituras aí que tem o PSB à frente. O senhor, há um ano atrás, surgiu uma possibilidade do senhor se candidatar esse ano a prefeito de Gravatá. Então, não foi concretizado. O senhor apoia hoje o ex-padre Joselito, do qual também postulam lá como pré-candidato um ex-aliado do senhor, o Darita Júnior, e a candidatura do atual prefeito à reeleição, Joaquim Neto. Como é que o senhor avalia a situação lá em Gravatá? Veja, a rejeição do atual prefeito é muito grande, e não é sem razão. Eu tenho andado no Estado, tenho visto o que os prefeitos têm enfrentado de dificuldade, mas tenho visto também o que eles têm conseguido fazer. Você falou ainda agora do prefeito Zéinha de Guaraci. É preciso visitar Guaraci para ver, dentro de um ambiente adverso de crise econômica nacional, de dificuldade, de aperto financeiro, o que Zéinha tem conseguido fazer lá em Guaraci. Zéinha realmente é uma situação que tem que ser estudada, porque Zéinha a gente consegue uma emenda lá para fazer uma praça, ele faz duas. Porque é buscar um fornecedor mais barato, porque em vez de comprar fora, encontra lá alguém que faça mais barato e tal. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que quando se quer fazer e se tem o compromisso de fazer dando a melhor aplicação do dinheiro público, as coisas podem ser feitas.
Em Gravatá não foi assim. Em Gravatá, estamos chegando aí ao término da gestão, há 3 anos e meio de governo, e não tem uma única obra expressiva para ser apresentada. Nem uma única obra, nenhuma escola construída. A saúde de Gravatá é uma das piores do estado de Pernambuco. O hospital é lamentável. E em 3 anos e meio, o que o prefeito faz agora é um tapa-buraco de véspera de eleição, muito mal feito, aliás. Então, é grande o desgaste do prefeito. O que é que nós estamos tratando de fazer aqui no nosso campo? É a unidade das oposições. Você falou em Darita, que é um companheiro do campo da oposição, com quem a gente tem dialogado. O padre Joselito é o pré-candidato colocado pelo PSB nesse debate, uma pessoa que tem uma empatia com a população muito grande, tem uma penetração popular enorme. O meu nome, você disse, chegou a ser cogitado lá atrás, mas eu acho que não era a alternativa mais interessante, mesmo para a cidade. Mesmo para a cidade, eu acho, por exemplo, que o padre Joselito é uma alternativa muito melhor do que eu seria para disputar essa eleição, de tal maneira que a gente está costurando essa unidade de oposição para virar a página dessa história de Gravatá, que vem aí com esse pessoal mais antigo, que realmente, não sei se é incompetência, não sei se é preguiça, não sei se é tudo junto, não sei se é falta de compromisso público, mas o fato é que pega uma cidade como Gravatá, que é uma cidade que, questionavelmente, tem um potencial muito grande, e deixa ela ser ultrapassada por todas as cidades da região. Se você for aqui em Bizeus, governada por Breno Borba, vai ver. O que ele fez na área da saúde aqui foi algo de chamar a atenção. Outra vez, quando eu digo assim, todo mundo entenda. Não estou dizendo, não tem nada perfeito. Tudo precisa ser aperfeiçoado, tudo precisa ser melhorado. Mas o que ele fez aqui foi algo extraordinário diante das dificuldades que a gente vê os municípios passar. E se comparar com Gravatá, então, é algo que não tem nem comparação. Né? O prefeito Breno Borba aqui de Bizeus, cidade vizinha a Gravatá. Então, em Gravatá, eu acho que nós vamos ganhar a eleição com oposição, vamos ganhar bem, vamos construir essa unidade e vamos construir uma gestão que dê a Gravatá o tamanho que ela tem e que, infelizmente, a gestão atual não tem conseguido reconhecer nem fazer por onde ela assume esse tamanho. Deputado, o senhor foi o segundo deputado estadual mais votado de Arco Verde. O senhor teve 4.326 votos, perdeu só para a doutora Cibele, que é lá da casa. Pergunto, o senhor tem conversado com a prefeita Madalena, e Madalena tem conversado com o senhor vice-versa, sobre as eleições de lá, do qual ela lançou o empresário Hélio como candidato. E se o senhor sabe se existe alguma possibilidade ainda do delegado Israel Rubens compor com o seu grupo lá em Arco Verde? Eu tenho conversado, sim, com a prefeita sempre, inclusive a semana passada, ou foi a anterior, não estou bem lembrado, mas acho que foi a passada, tivemos juntos com o governador Paulo Câmara, eu, a prefeita e o Wellington, um jovem empresário, uma pessoa que tem uma história de vida de muito mérito, começou como feirante, vendendo farinha nas feiras de Arco Verde, hoje é um grande empresário, graças ao trabalho, ao talento, à sua dedicação, às coisas que abraça. Eu tenho certeza que ele, sendo eleito, vai abraçar a gestão de Arco Verde com esse mesmo talento, essa mesma dedicação, esse mesmo compromisso de fazer a coisa andar bem. Então, temos conversado, sim. Né? A prefeita está muito empenhada em concluir o seu ciclo da sua passagem na prefeitura, os 8 anos, de uma maneira positiva, como sempre tem se feito. E a gente está, eu acho que, aberto para conversar com todas as forças. Agora, sinceramente, eu não tenho condições de responder aí pelo delegado nem por nenhuma outra força. Não sei como é que eles veem esse movimento de construirmos unidade. E eu sempre sou pela unidade. Né? No nosso campo, eu procuro sempre buscar a unidade. É assim que eu tenho me comportado, enfim, para que a gente possa dar continuidade às coisas que têm dado certo. Em Arco Verde também, com todas as dificuldades, as gestões de Madalena foram gestões muito bem sucedidas. Eu fiz um levantamento, deputado, como eu faço com todos os deputados que eu entrevisto, a votação da última eleição de 2018, aqui no Alto Pajeú, onde abrange 17 municípios. O senhor foi votado em todos os 17.
foi majoritário em um, foi terceiro em outro, e segundo em outro. Então, o senhor obteve 4.652 votos aqui nos 17 municípios do Pajeú. Com destaque para, como o senhor falou antes, para a cidade de Guaraci, no qual o senhor foi majoritário com 1.484 votos. Em Guaraci, eu sou conhecedor dos elogios que o prefeito Zéinha faz as suas atitudes com o município. E com o resto dos municípios do Pajeú, o senhor também tem atuado positivamente? Olha, tenho procurado, né? Porque o Pajeú é uma região, de fato, que encanta as pessoas e eu fui encantado pelo Pajeú, né? Fui encantado pelo Pajeú, né? Comecei com um comportamento inicialmente, digamos assim, meio tímido, né? Mas isso foi ampliando, né? Foi ampliando, a gente foi conhecendo mais gente, fazendo mais amigos, que é assim que eu gosto de fazer política. Eu costumo dizer, FIFA, que eu não gosto nem dessa palavra, cabo eleitoral, eu não tenho nenhum, não gosto nem da palavra. Eu tenho amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida, que a gente vai caminhando juntos, né, nas diversas situações. Ora eles precisam, a gente está junto, ora é a gente que precisa, assim a gente vai fazendo as eleições e a gente vai construindo os caminhos da vida da gente. Então, comecei no Pajeú, a primeira vez que fui votado expressivamente foi em Afogados, através do grupo de Totão e Valadares, Daniel, que nos deram lá o apoio. A partir daí, a gente foi conhecendo outras cidades, nos envolvendo com outros grupos de fato, a minha intenção é de aprofundar ainda mais essa minha relação com o Pajeú. Né? Tenho o privilégio de acompanhar de perto a gestão de Zéinha, que, como eu disse, é uma gestão que precisa ser estudada para ver como é que o prefeito consegue fazer, no meio de tanta dificuldade, o tanto que Zéinha faz. É algo que chama a atenção de todo mundo e que orgulha não só quem está ao lado dele, mas orgulha todo mundo que acha que a política é uma atividade importante, porque ali ele faz a política com P maiúsculo, direcionando recursos públicos para o que deve ser direcionado, de tal maneira que levanta a própria atividade como um todo. Então, lá em Guaraci e nos outros municípios, você falou há pouco que fui votado em quase todos eles. Fui, em alguns de uma maneira mais expressiva, como Tabira, Dos 17. Afogados, em Guaraci, Oi? O senhor foi votado em todos os 17. Em todos os 17. Todos. Em alguns de maneira mais expressiva e outros menos expressiva. E tudo isso, para mim, é uma grande responsabilidade e um grande incentivo, um grande estímulo para que eu finque cada vez mais raízes na região. E isso é o que eu estou disposto a fazer. Então, aliás, estou com muita saudade do Pajeú. Essa pandemia, dentre tantas coisas ruins que ela trouxe também essa impossibilidade de a gente estar visitando, como sempre eu gosto de estar visitando, os municípios onde foi votado, e o Pajeú em particular, porque, como eu disse, é uma região que tem um encantamento e quem passa por ela, eu acho que não sai dela da mesma maneira que chegou. Deputado, eu conheço, eu queria que o senhor fizesse, analisasse politicamente a junção do ex-prefeito Totó Valadares com o prefeito patriota em Afogados da Engazeira, visto que eu acho particularmente, o senhor pode até me corrigir, particularmente eu achava que o senhor torcia para Totonho ser candidato próprio. Então, como é que o senhor recebeu essa junção da junção entre o ex-prefeito Totonho, o grupo do ex-prefeito Totonho, com o grupo do prefeito patriota? Veja, não era exatamente torcer para que Totonho fosse necessariamente, né, candidato. Eu acho que ele pode ser candidato ainda, enfim. Não é isso. Na verdade, essa junção é uma reunificação. Né? Não é uma junção de dois grupos distintos que nunca tenham caminhado juntos e que agora se juntam. Não. É uma reunificação de grupos que caminharam juntos, tinham uma origem ali conjunta e que, em um determinado momento, se separaram e que agora discutem uma reunificação. Eu vejo isso com bons olhos, tá certo? Porque tem essa origem comum. Então, vejo de uma maneira positiva também. Né? Claro que a minha vinculação em Afogados é com Totonho,
porque foi ele também quem ficou ao meu lado quando eu entrei em Afogados pela primeira vez. Eu disse que não entrei, como não entro em município nenhum de passagem, eu entro querendo ficar, e quem ficou comigo lá foi Totonho, foi Daniel, e com eles eu vou em qualquer circunstância. E com eles eu vou em qualquer circunstância. Fico satisfeito de ver essa discussão acontecer? Fico. Temos origens comuns. Né? Problemas existiram. Ninguém tem que estar camuflando esses problemas, não. Houve problemas. Houve dificuldade na convivência, na questão dos espaços. Houve sim. Vamos ter maturidade para conversar isso com transparência, colocando luz no problema, e maturidade para tentar ver o que é que nos une, e vamos partir para essa reunificação e para o processo eleitoral. Né? E vamos ver quem vai para a cabeça, quem não vai. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com maturidade. No grupo de Totonho, a gente tem Totonho, a gente tem Daniel, que começa também a despontar aí para uma liderança importante no município, com experiência já eleitoral, passou por um processo eleitoral, passou por um mandato, ou seja, é um grupo que se renova, é isso que estou querendo dizer. Tem a figura de Totonho, com sua experiência, toda a vivência que teve como administrador, como político, tem Daniel, que vem aí com a cara de renovação, enfim, tem muito acúmulo para participar da discussão, esse grupo, né, de reunificação, de uma maneira madura, tranquila, de tal maneira que a gente possa sair com uma boa solução para Afogados da Ingazeira. Agora, eu queria lhe perguntar, em relação ao PSB de Itabira, o senhor, como socialista, como representante, o senhor acha que o PSB de Itabira está deteriorizado? Eu estava vendo tu arrodeando, tu fosse para todo canto, viesse para o Pajeú, fosse para Que Gravatar, é isso? fosse para lá, fosse para cá. Eu digo, já ele chega em Itabira. Mas vamos Não, lá. veja, minha posição é pública, é conhecida, eu não tenho por que também esconder nem deixar de tratar a coisa como eu vejo. Sinceramente, eu vejo. Eu acho que o PSB lá cometeu um erro muito grande, né? E parece que alguns dos que participaram desse erro hoje também já reconhecem isso. É muito grande, porque a gente vinha num processo extremamente positivo, fazendo uma construção muito interessante para o PSB de Itabira. A gente vinha conversando com outros vereadores, a gente vinha conversando com Nelly, que é uma vereadora que tem, inclusive, um potencial eleitoral também muito expressivo. A gente vinha conversando com a sociedade de uma maneira geral para fortalecer o PSB, e o PSB, uma vez fortalecido, participar das discussões sobre as alianças que deveriam ser feitas. Esse era o processo que a gente vinha fazendo de uma maneira transparente. Levamos esse grupo ao governador, inclusive, dando conta desse movimento, nessa perspectiva de fortalecer o PSB para que ele pudesse participar das discussões de aliança de uma forma altiva, democrática, respeitadora. E respeito, Finfa, tu sabe que respeito é uma rua de duas mãos. O respeito que a gente tem que ter aos outros é do tamanho que o respeito que os outros têm que ter a gente. Todo mundo é merecedor de respeito e todo mundo é devedor de respeito. Né? Então, era dessa maneira que a gente queria fazer a conversa, né? Conversando, inclusive, sobre alianças. Agora, eu tinha um entendimento, continuo tendo, que o PSB de Itabira, mesmo antes, né? Mesmo antes, eu não via nenhuma razão para a gente ficar alinhado à continuidade da atual gestão lá. Porque durante 8 anos fomos oposição. Né? Então, a continuidade não me parecia um caminho certo. Alianças com outras forças, inclusive com o próprio PT de lá, estava dentro do nosso radar. Né? Continuidade, não. Até ser apoiado por quem viesse de lá para cá, poderia, mas continuidade, não. Então, discordei, portanto, desse caminho do PSB ser atrelado ao prefeito. Mas discordei mais ainda da forma como isso foi feito. Eu não faço segredo disso. Porque as discussões da gente vinham se dando de maneira tranquila, transparente. Ninguém estava ali armando para ninguém. Né? As posições da gente, os entendimentos da gente eram colocados com muita clareza. E, no entanto, que se
viu foi uma conversa paralela que ocorreu, contou com o apoio de alguns do PSB localmente, que foi feita de uma maneira que chocou muita gente dentro do próprio PSB estadual e que eu acredito que não vai ser boa para o partido. E que eu me oponho. Mas me oponho com muita clareza. Sou contra. Sou contra na forma e sou contra no conteúdo. Sou contra a continuidade da atual gestão de Itabira e sou mais contra ainda a forma como o PSB foi envolvido nessa história. Totalmente contra. E vou militar contra isso, porque eu não sou de me omitir. Não sou de me omitir. Não sou de sair do campo da luta. Vou lutar. E vou lutar lá com a pessoa que acreditou nesse processo. Porque muita gente dizia, e eu devo reconhecer que muita gente dizia com razão, e eu não dava razão na época, hoje eu tenho que fazer minha culpa também, muita gente dizia naquela época, deputado, cuidado que tem gente aí que não joga como o senhor está jogando, não. Com clareza, de uma maneira limpa, não. Tem gente aí que fica armando por fora. Alguns disseram isso. E hoje eu quero dizer que eles tinham razão de fato. Mas muitos acreditaram nessa maneira de a gente fazer a política lá. Nelly foi uma que acreditou. E eu sou reconhecido. Aqui não é uma questão só de reconhecimento pessoal, não. Sou reconhecido a quem acreditou numa forma de fazer política que eu acho que é a forma certa. Por isso que eu estou desse lado. E vou combater. Lamento muito, porque né, são muitos anos de PSB, uma convivência muito estreita, mas que, lamentavelmente, em Itabira, o PSB lá caminhou para um caminho que eu sou contrário. Então, isso fica muito claro, eu não escondo de forma alguma e me oponho mesmo. Veja só, eu vou dar a minha opinião e o senhor pontua aí. Veja só, a atual presidente da Câmara, que é minha amiga particular, Nelly Sampaio, apoiou durante esses 7 anos o governo de Sebastião. Uhum. Hoje ela está contra, está com sua pré-candidatura, está num partido que tem hoje, é um dos mais radicais contra a gestão do governador, contra a gestão do PSB, hoje, que é o PSC de André Ferreira e de André Ferreira. Aí eu pergunto, nesse imbróglio todo, o senhor continua com a posição de apoiar a candidatura de Nelly do PSCB? Continuo. Primeiro, pelo seguinte, porque não a conhecia apoiando ainda o prefeito. Segundo, mesmo que tivesse conhecendo ela apoiando o prefeito ainda, ela fez um movimento inverso do que o PSB foi levado a fazer. O PSB foi para dentro das hostes do prefeito. Foi fortalecer lá o campo do prefeito. O Nelly veio do campo do prefeito para cá. Então, é um movimento inverso. É inverso. Né? Diferente, no sentido exatamente contrário ao que o PSB fez. Né? Ele veio de lá para cá. Ela milita hoje na oposição à continuidade dessa gestão, que foi uma gestão que nós nunca apoiamos. Então, nós nunca apoiamos uma gestão que Nelly hoje, embora tenha apoiado em determinado momento, também concorda que não deve ter continuidade. Por um lado. A questão estadual é um fato que, na medida em que se estadualizar a discussão e a eleição, vai haver divergência entre a gente, não tenha dúvida. Não tenha nenhuma dúvida que vai haver se houver estadualização da discussão. Eu não acredito. Eu acho que a gente tem que focar essas discussões na questão local. Né? Ver Itabira ali, a questão local de Itabira, porque Itabira está amarrada ao longo de tanto tempo, com o potencial que tem, porque fica espremida ali, sendo ela uma cidade que tem um potencial extraordinário. Vamos analisar Itabira, vamos ver como é que Itabira pode crescer, desenvolver mais, ter gestões que sejam mais dinâmicas, que tenham mais apoio também. Então, mas se houver a estadualização da discussão, a gente vai divergir democraticamente sem nenhum problema. Mas veja bem, viu? Quero dizer o seguinte, que às vezes eu prefiro me relacionar com um partido que tem uma posição clara, seja qual for, do que um que a posição não é tão clara, porque eu não vejo muita clareza, por exemplo, nessa posição do PT.
de dizer quem no estadual está na Frente Popular, mas que lança uma candidata no Recife para questionar o que é o núcleo principal, o que é o principal pilar da Frente Popular, que é a Prefeitura de Recife. Me relaciono melhor com quem tem uma posição clara do que quem tem essas posições de difícil explicação. Faz parte da Frente Popular, mas está apresentando uma candidatura que pretende atingir a Frente Popular, mesmo no seu pilar principal, que é a Prefeitura do Recife. Pois é. Pois tá bom, está esclarecido. Eu queria lhe agradecer, deputado, pela gentileza que o senhor teve, pela aula que o senhor deu aqui de democracia, de tudo, sabendo eu de que sua situação lá em Itabira, infelizmente aqui no Pajeú o senhor tem a equação aqui, mas lá em Itabira não está equacionada ainda. Não sei se poderá surgir essa equação, mas de tudo eu queria lhe agradecer, dizer que estou muito satisfeito com suas explanações e queria que no final o senhor deixasse aqui as suas considerações finais. Não, dizer primeiro que agradeço a você essa oportunidade, dizer da minha alegria de poder estar conversando através do seu blog com os amigos e as amigas do Pajeú, nessa região que hoje me é tão cara, uma região que eu quero, de fato, estar mais presente, quero estar participando mais, uma região onde eu fiz tantos e tão bons amigos, independente até da política, muitas vezes, gente do campo da poesia, né? E da política também, Totonho, Daniel, Zeinha, Mary, a turma toda lá de Guaraci, Tabira, aquela cidade belíssima que é Tuparetama. Então, enfim, eu sou encantado pelo Pajeú, vou estar participando aí dessa mesma forma, FIFA, com tranquilidade, com clareza, colocando o que eu penso de uma maneira transparente, tá certo? E dessa maneira tentar dar contribuição. Me sinto muito gratificado de poder ter participado de coisas que eu sei que são importantes para a região, nessa questão da água. Me sinto gratificado de ter podido cumprir o meu dever de ajudar a região a superar algumas dessas dificuldades da água, né? E todos os outros serviços públicos também que são levados à região, eu poder estar acompanhando para prestar o meu mandato, que não é o meu mandato, é o mandato da população que construiu esse mandato, o povo que construiu esse mandato, e prestar esse mandato a fortalecer as reivindicações que levam melhorias para a região. Vou continuar fazendo isso com o sentimento de gratidão e o sentimento também de responsabilidade. Não é pouco, é muito a gente receber esses quase 5 mil votos que recebeu de uma gente tão consciente, tão participativa, tão lúcida como é a gente do Pajeú. Deputado, boa noite para o senhor. Um abraço aí em Luciana, da vice-governadora. Fique com Deus aí. Brevemente a gente se encontra. Passou aqui umas 2 vezes, tu isso? Vi, eu vi. Um abraço nela aí, boa noite. Muito obrigado. Obrigado, filho. Um abraço em todos.